É preciso estar receptivo à vida. Se o ser humano não tiver uma receptividade dentro dele, passa em branco. Não consegue cumprir o seu papel, a sua função. Não tem como estar no lugar certo, na hora certa e fazer a coisa certa. Mas como estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa? Ora, sendo receptivo, aberto à vida, obediente. Ser receptivo significa ser obediente, obedecer à vida. E o ser humano somente pode obedecer à vida em espírito, com o seu sexto sentido, a sua inteligência emocional, lá nas profundezas do seu coração. Lá está o espelho que reflete a vontade de Deus. A vontade de Deus reflete dentro de toda criatura, mas a maior parte das criaturas humanas, a maior parte delas, está numa negligência. A maior parte está num obscurantismo, numa vaidade intelectual e possessiva, onde as pessoas querem elas próprias determinar como as coisas devem ser, desobedecendo à vida. As pessoas hoje não são mais receptivas à vida, mas negligenciam, ignoram, se colocam na contramão, no caminho errado, no sentido errado, na direção errada, porque falta receptividade. A receptividade e a obediência exige do ser humano ser um servo aqui na criação, um servo de Deus, o que não tem nada a ver com ser um frequentador de igrejas. Os religiosos não são servos de Deus, em sua maioria esmagadora, porque estão no piloto automático, estão apenas no cabeção, na mente programada. E isso não é servir. O servir a Deus, o verdadeiro serviço a Deus, é algo vivo, ativo, autoconsciente, na boa vontade, na benevolência, na alegria do fundo do coração. Mesmo que este servir muitas vezes coloque o ser humano numa condição difícil, porque servir muitas vezes é algo sacrificante, é algo que sacrifica o indivíduo, que o joga contra os seus semelhantes. Não que ele vá contra, mas os seus semelhantes que não servem a Deus, que não são receptivos à vida, mas que encontram-se fechados aos apelos da vida, buscam atropelar e bater de frente com aqueles que ainda estão abertos aos apelos da vida, porque incomodam. Esta é uma verdade. Quem está aberto aos apelos da vida, que flui, que é natural, que está receptível e disponível aos apelos da vida, se torna um incômodo para os dorminhocos que não querem nem saber do servir a Deus, mas querem continuar na sua vida monótona, na sua vida condicionada, programada e bitolada. Então, quando o ser humano se torna receptivo à vida, quando o ser humano se torna aberto, ele compreende o que precisa fazer. Ele compreende o seu papel aqui na vida, o seu destino, a sua função, o que precisa fazer. E começa a se preparar naturalmente, sem forçação de barra, para estar sempre na hora certa, no lugar certo e fazer a coisa certa. E este negócio de estar no lugar certo, fazer a coisa certa na hora certa, não tem nada a ver com os padrões sociais, culturais, comportamentais, políticos e religiosos dos dias atuais. Fazer a coisa certa na hora certa e no lugar certo exige um desprendimento, um caminhar sozinho, desprendido do grande rebanho, mas em meio ao grande rebanho.
E estando em meio ao grande rebanho e obedecendo à vida, o ser humano, infelizmente, vai encontrar outras pessoas no meio do caminho que não ouvem os apelos da vida, mas seguem o seu egoísmo, a manipulação, e isso gera os choques, isso gera os tropeços, isso gera os conflitos. Mas quem é receptível, quem é receptivo aos apelos da vida, encara isso de forma positiva, com o peito aberto. Sofre sim em meio aos demais, acaba se irritando muitas vezes, sentindo uma perturbação, mas a vontade de seguir adiante, de servir a Deus, de trilhar o seu destino, de fazer o que precisa fazer na hora certa, no lugar certo, da forma certa, tudo isso fala mais alto do que as imposições, os desafios, as perturbações, as pedras no meio do caminho que atrapalham aquele que quer apenas fazer o que precisa fazer. E todas essas orientações necessárias para promover esse trabalho, esta obediência à vida, o ser humano encontra nas profundezas do seu coração, na sua intuição. Isso não é formado por regras prontas, isso não é formado por direcionamentos coletivos, ideológicos, partidários, religiosos. Tudo isso surge dentro do ser humano, naturalmente, em cada passo da vida, em cada encruzilhada, em cada curva, em cada momento em que precisa tomar uma decisão, precisa promover uma escolha. É no instante exato que surgem essas informações. Tudo isso surge quando tem de surgir. E a maior parte das pessoas não tem a paciência para lidar com isso. As pessoas já querem estabelecer desde o início como deve ser o caminho, por onde o caminho vai passar e o que se deve fazer ao longo do caminho. Ou seja, o cabeção querendo eliminar a insegurança, os temores, os desafios, já estabelece de antemão como tudo deve ser. E assim o próprio cabeção, programado pelas tendências externas, tira o indivíduo do seu caminho, que é individual. Cada um precisa encontrar o seu caminho e trilhar o seu caminho individualmente, obedecendo aos apelos da vida que refletem lá nas profundezas do ser, na consciência interior, no sexto sentido, na inteligência emocional, na vida intuitiva. Somente através de um amplo desprendimento que o ser humano alcança esta disposição, essa disponibilidade, esta receptividade para estar receptível e receptivo aos apelos da vida em cada momento, para estar na hora certa, no lugar certo e fazer a coisa certa. Tudo isso exige um desprendimento, uma leveza, uma liberdade interior, da qual poucos estão dispostos, porque a maioria das pessoas quer apenas uma segurança material, o sucesso material. As pessoas buscam apenas aquilo que é seguro na perspectiva deste mundo engaiolado, dentro da gaiola, dentro da jaula, dentro da rodinha dos ratinhos de laboratório. É isso que a maioria busca e procura. E por isso não pode servir a Deus, não pode obedecer à vida, não pode estar disponível aos apelos da vida. Falta receptividade nas pessoas porque elas já querem predeterminar como tudo deve ser. E nós não podemos predeterminar porque quando predeterminamos algo, já concretizamos um caminho que é um caminho morto, um caminho estanque. O ser humano vai seguindo o rumo e a direção ao longo da caminhada conforme recebe as informações, as orientações, através da intuição. Assim tem de ser para estar receptivo à vida, para estar aberto e disponível. Quando o ser humano já predetermina o caminho como tudo deve ser, ele se fecha para a vida. Ele se fecha.
E as pessoas predeterminam as coisas porque pensam apenas nas vantagens materiais, nas vantagens terrenas. E por isso a vida social se tornou tão condicionada, tão condicionante. Por isso já não existe liberdade dentro das pessoas, porque elas permitiram o cabeção já estabelecer os rumos, as direções, as regras, as leis, as exigências, sendo que o ser humano não deve exigir nada aqui nessa vida. Deve apenas servir, mas é no servir que está a liberdade. Porque quando se serve, quando o ser humano serve ao seu Criador, quando o ser humano serve verdadeiramente, ele recebe o que precisa, porque está se doando do fundo do coração. E nisso consegue, através da receptividade, através da reciprocidade, através do retorno, receber o que precisa, em termos de orientações, em termos de direcionamentos, em termos de necessidades materiais também no equilíbrio, contemplando o lado espiritual e o lado material. Mas observa-se que a humanidade, em sua maioria esmagadora, não quer servir. A humanidade quer exigir. A humanidade quer cobrar do seu Criador. A humanidade quer dizer para o seu Deus como as coisas devem ser. A humanidade é que quer ser servida por Deus. Ela inverteu a lógica, o papel das coisas. E isso explica e faz compreender facilmente o caos observado sobre a Terra, porque onde não se quer servir, apenas se faz uma péssima semeadura e o resultado não tarda em aparecer. Por isso tudo está tão caótico hoje. E as pessoas não estão receptíveis, dispostas a obedecer. Não estão disponíveis, não estão abertas, não estão com o seu coração aberto para o que a vida quer. Infelizmente, a existência se tornou este grande caos social porque a própria humanidade se afastou do seu caminho, porque não quis mais obedecer. Quis fazer as coisas do seu jeito. E onde o ser humano quer fazer as coisas apenas do seu jeito, se afasta do seu destino. E daí acontece que a vida vira um inferno, como podemos observar sobre o planeta Terra, porque nestes últimos anos sobre este planeta se estabeleceram padrões comportamentais completamente invertidos, de uma humanidade que quer ser servida e que não quer mais servir, porque as pessoas não estão mais receptíveis à vida. As pessoas não querem obedecer à vida, mas ditar regras para a vida, levando apenas em conta as comodidades, a zona de conforto, a indolência e a preguiça espiritual, que faz com que os indivíduos desistam de servir querendo ser servidos. E quem não serve, quem não dá nada de si para a vida, também não pode receber coisa alguma, porque a lei da reciprocidade não o permite. Se o ser humano quer receber, precisa primeiro dar, mas dar naturalmente, não de forma premeditada. Aquele que realmente dá algo nem percebe que o está dando, porque está receptível, aberto e disponível à vida, fazendo tudo com originalidade, com uma segurança de espírito, onde o ser humano faz as coisas naturalmente, porque tem de ser assim, na hora certa, no lugar certo, da forma correta, como tem de ser tudo na naturalidade, de forma flexível, sem partir para este estrangulamento da vida e da existência. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!